Com esse avanço tecnológico, você vai ver cada vez menos o trabalho vivo, cada vez mais você vai vendo o homem sendo substituído pela máquina e novas demandas vão surgindo, novas expressões da questão social. E como resultado disso, a gente vai ter com o que Marx chama de o aumento nesse exército industrial de reserva. Ou seja, cada vez mais você vai ver um número muito grande de pessoas desempregadas querendo emprego. Tem um vídeo na internet que mostra uma fila quilométrica de pessoas tendo que procurar vagas. Olá, pessoal. Seja bem-vindo à segunda parte do nosso vídeo a respeito da questão social. No vídeo de hoje, nós falaremos a respeito da atualidade, os desafios encontrados na conjuntura. Mas, antes de tudo, eu gostaria que você curtisse esse vídeo. Não esqueça de se inscrever para que assim você receba novos vídeos que nós iremos lançar. Nosso objetivo aqui é contribuir com você, com conhecimento, com treino de questões. Então, vamos ao vídeo. Atual conjuntura, quais são os desafios que nós, como profissionais, iremos enfrentar? Nós, profissionais assistentes sociais, sabendo que a questão social ela é a base do nosso trabalho, é a base da nossa profissionalização. E essas expressões da questão social são alvo da ação profissional do assistente social. No último vídeo, eu falei sobre alguns desafios enfrentados e eu citei a questão do avanço tecnológico, a questão da tecnologia, da robótica, o que isso vai interferir e o que isso vai implicar nessa mão de obra. Cada vez mais a gente vai ver a redução desse trabalho vivo, que é o trabalho humano, em alguns postos de trabalho, em alguns lugares. Eu citei no último vídeo a presença daquela pessoa que ficava ali apertando no elevador para te levar de cima para baixo, e a inexistência de algumas funções, de alguns cargos que eles vão desaparecer com o avanço da tecnologia. E aí você pergunta, o que vai acontecer com essas pessoas? O que vai acontecer com esses trabalhadores? Com o advento da reestruturação produtiva, você vai ver surgir um novo modelo de trabalho, uma nova exigência desse trabalhador vai ser feita. Você vai ver que esse trabalhador ele vai estar sendo, na verdade, substituído por essa máquina, e aquele grupo que está ali, aquele trabalho vivo que está ali ainda, ele vai ser altamente explorado. Você percebe como muitas vezes essa flexibilidade, entre aspas, ela traz diversos agravos. Por exemplo, essa questão da terceirização do trabalho. Agora é a moda da terceirização. Então, as terceirizadas estão invadindo o mundo do trabalho e as pessoas têm cada vez mais seus direitos trabalhistas reduzidos. Apesar de nós termos essa flexibilidade no trabalho, mas muitos direitos trabalhistas você vai perdendo com o tempo. Esses trabalhadores já não conseguem mais se organizar para estudar, para ter uma qualidade de vida, para saírem com as suas famílias, para se organizarem, para terem realmente uma vida digna. Com esse avanço tecnológico, você vai ver cada vez menos o trabalho vivo, cada vez mais você vai vendo o homem sendo substituído pela máquina e novas demandas vão surgindo, novas expressões da questão social. E como resultado disso, a gente vai ter com o que Marx chama de o aumento nesse exército industrial de reserva. Ou seja, cada vez mais você vai ver um número muito grande de pessoas desempregadas querendo emprego. Tem um vídeo na internet que mostra uma fila quilométrica de pessoas tendo que procurar vagas para trabalhar em supermercado, para trabalhar como gari, para trabalhar como repositor. Eram várias áreas, um padeiro. Enfim, você via uma infinidade, era um mar de pessoas desempregadas, jovens, adultos, até senhores ali naquele contexto. E aí você vê cada vez mais esse trabalhador não tendo lugar. O número de desempregados é muito grande. Temos também como consequência dessa flexibilidade, desse momento de reestruturação produtiva, você vai perceber o enfraquecimento dos sindicatos. Você não vê mais a presença forte desses sindicatos indo para a luta, se organizando, esses trabalhadores se unindo. Muito pelo contrário, essa flexibilidade vai trazer essa fragmentação desses sindicatos, o enfraquecimento desses sindicatos. Esse é um ponto também muito cobrado em prova de concurso. Outro ponto que eu destaco para vocês é que nesse momento do neoliberalismo, do Estado neoliberal em que nós vivemos,
Você sabe que uma delas, a característica, é a redução do Estado. Você vai ter um Estado que é mínimo, em que ele vai oferecer, em que ele vai ofertar direitos que são mínimos. Então, quando nós falamos de direitos sociais, Estado mínimo, nós voltamos lá atrás no Consenso de Washington, em que foi assinado para esses países periféricos, eles assinaram, eles acordaram, eles foram subordinados, foi colocado a eles diversos postulados, e um desses postulados era que o Estado ele ia agir de maneira mínima nessa área social. Ele ia ofertar, mas ele ia ofertar o mínimo necessário para essas pessoas sobreviverem. Ou seja, quando nós falamos de direitos sociais, de políticas sociais, você percebe que não é para toda a população. Não são para todos os pobres, não são para a maioria mais pobre da população. Não, pelo contrário, é apenas para uma fatia, né? É apenas para um pedaço da população. Aqueles direitos ele é destinado apenas para um grupo de pessoas. Ou seja, o Estado não vai atender todo mundo. É característica porque ele assinou um acordo lá atrás, a partir desse consenso de Washington. E como característica dessas políticas sociais, a gente vai ter a redução dos direitos sociais. As políticas sociais elas vão ser focalizadas. Então, todo esse contexto a gente vai ver que é da atualidade, que é desafio para o assistente social, faz parte do dia a dia do assistente social, é característica. Quando nós falamos de questão social, envolve todas essas discussões, Estado neoliberal, Estado mínimo, políticas sociais reduzidas, políticas focalizadas, flexibilidade, reestruturação produtiva, precarização do trabalho, exploração de mão de obra, surgimento de novas demandas, de novas expressões da questão social, é o racismo, é a violência contra a criança e adolescente, violência contra o idoso, violência contra a mulher, violência de gênero. São N expressões, N indagações da questão social que precisarão ser resolvidas, que o Estado vai precisar responder, o Estado vai precisar intervir. E a questão social, ela é a base de fundamentação do assistente social. A gente precisa entender essa lógica a partir da história, a partir dos pressupostos teóricos do marxismo, a partir de leituras com a professora Marilda Vilela Yamamoto, do professor José Paulo Neto, da professora Potiara e tantos outros autores. E a partir daí a gente vai ter uma análise mais crítica de toda essa conjuntura que nós estamos vivendo como profissional. O objetivo também desse vídeo é te ajudar a ter uma visão mais ampla para você também responder as suas questões, para poder te ajudar nos seus estudos. Espero ter contribuído de alguma forma. Curta esse vídeo e eu aguardo você na próxima. Até mais!